Tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos falar sobre ensaio de carregamento dinâmico. Esse ensaio ele é mais conhecido até como PDA, que vem do inglês Pile Driving Analyzer. Esse ensaio ele tem como principal objetivo avaliar a capacidade de carga das estacas. Então a gente consegue ver se a estaca que está sendo ensaiada ela suporta aquelas cargas que foram previstas em projeto. E ele fornece para a gente outras informações bem interessantes. Então, por exemplo, quais foram as tensões aplicadas na estaca. A gente consegue chegar em qual a eficiência do martelo que está sendo usado na obra. Esse ensaio ele já fornece para a gente a distribuição entre o atrito lateral, em função da profundidade, e também da ponta. Tá? E a gente também consegue avaliar a integridade da estaca, se ela está uniforme, íntegra, desde do topo até a ponta. A gente tem uma norma brasileira, NBR 6122, que define quais obras devem executar os ensaios em estacas. Então a norma fala, ela tem aqui uma tabelinha que, dependendo do tipo de estaca, da tensão que está sendo aplicada naquela estaca e da quantidade de estacas, quais obras precisam ou não fazer ensaio, no caso aqui PCE. Tá? Então a gente pega uma obra que esteja adotando estaca pré-moldada e que tenha uma quantidade superior a 100 estacas, essa obra ela é obrigada a fazer pelo menos uma PCE. Mas a norma também fala que essas PCEs podem ser substituídas por PDA, na proporção de 5 PDAs para cada PCE. E é importante lembrar aqui que em casos que a obra tenha acima de 2 vezes essa quantidade aqui da coluna B, então no nosso caso aqui acima de 200 estacas, a obra é obrigada a fazer pelo menos uma PCE, o restante poderia ser substituída por PDA. Certo? E a gente tem uma norma específica para ensaio de carregamento dinâmico, que é a NBR 13208, e lá a gente tem a definição de todos os equipamentos que têm que ser utilizados, procedimento do ensaio, etc. A preparação, no caso de estacas pré-moldadas, ela é bem fácil, praticamente não tem preparação, a gente só vem e instala os sensores no fuste da estaca, e o bate-estaca aplica alguns golpes, e essa estaca ela já é preparada para receber esses golpes, então a preparação é bem simples. Já no caso de estacas moldadas em loco, como estacas hélice ou estaca raiz, daí a estaca ela é executada normalmente, depois essa estaca ela é arrasada e a gente executa aqui um bloco de reforço na cabeça da estaca, que ele que vai suportar os golpes aplicados pelo martelo durante o ensaio. A realização do ensaio, então, a gente tem um computador. Esse computador ele coleta sinais de 2 tipos de sensores, que estão sempre em pares aqui. Um de velocidade, esse da esquerda, e um de força. Tá? Esses sensores eles são instalados a pelo menos 1,5 diâmetro do topo da estaca ou do topo do bloco. E no caso de estacas com diâmetro abaixo de 80 centímetros, a gente tem 2 pares desses sensores. E em estacas acima de 80 centímetros de diâmetro, a gente usa 4 pares de sensores. E no final a gente analisa uma média dos resultados aqui, dos dados obtidos pelos sensores. Tá? No ensaio a gente precisa então de um sistema de impacto que vai aplicar esses golpes na estaca. E tem vários tipos de sistema de impacto. No Brasil é mais comum a gente usar martelos de queda livre, como é o caso desse aqui que é da Cedro. Mas existem também martelos hidráulicos a diesel. Todos podem ser usados no ensaio. Tá? E é importante só que o pilão desses martelos tenham entre 2% e 3% da carga de trabalho da estaca. Então se a gente está falando de uma estaca que tem carga de trabalho de 100 toneladas, a gente vai buscar um pilão que tenha entre 2 e 3 toneladas. Tá? E também é importante a gente adotar coxins
entre a estaca e o pilão, são aí tábuas de madeira, para absorver o impacto do golpe e evitar quebras aqui do bloco. E o ensaio ele pode ser realizado na cravação, então estacas cravadas a gente pode monitorar, geralmente o final da cravação. Aqui tem um exemplo de monitoramento do final da cravação, então entre a cota menos 29, alguma coisa aqui, menos 31, a gente foi monitorando cada golpe que era aplicado pelo batistaca, e com isso a gente tem, nesse caso aqui, a resistência mobilizada em cada um desses golpes. A gente consegue avaliar se a estaca está ganhando resistência ou se a resistência se mantém. E isso a gente também consegue ter como resultado energia aplicada ou as tensões, tá? E o mais comum no Brasil é a gente ensaiar a recravação. A recravação, no geral, a gente ensaia pelo menos após 7 dias da execução da estaca. A gente vai lá, a estaca já teve o processo de cura e faz um ensaio com alturas crescentes de queda. Então, a gente começa aplicando um golpe com 20 centímetros de altura, por exemplo, passa para 40, 60 e assim por diante. E outro caso seria uma análise da cicatrização, conhecido por setup, que a gente pode fazer um ensaio ao final da cravação, depois outro ensaio após 7 dias, outro ensaio após 30 dias, e ver como que a resistência mobilizada dessa estaca está se comportando em função do tempo, se ela está ganhando resistência ou não, para avaliar o setup, tá? O ensaio, ele funciona aqui, então a gente tem um modelinho aqui de estaca, a gente aplica um golpe na cabeça dessa estaca, e a gente tem uma onda de compressão que desce até a ponta da estaca, então seria aqui descendo, e depois essa onda retorna até a posição aqui onde os sensores estão instalados no topo da estaca. E a gente tem um gráfico mais ou menos como esse, que indica aqui a força, na verdade a média das forças medidas pelo sensor de força, e a média das velocidades medida pelos sensores de velocidade. Tá? Então aqui seria o momento do golpe, lá como que se comporta a força e velocidade, e aqui o retorno da onda que desceu até a ponta da estaca e retornou. Tá? A gente tem 2 métodos para analisar os resultados. O primeiro é o case. Esse método ele é bem simplificado. Ele considera a estaca uniforme, tá? E ele necessita de um fator de amortecimento, que é chamado de JC, e esse resultado a gente já tem no campo. Então, na hora que aplicou o golpe ali, o equipamento já solta para a gente um resultado que é calculado em função desse case, tá? E ele depende muito do JC. Então, a gente tem alguns padrões aqui de JC que foram estudados pelo fabricante. No caso de solos que tem pedregulho, esse JC geralmente varia entre 0,3 e 0,4, areia 0,4 e 0,5, até uma argila variando entre 0,8 e 1. Tá? E depois a gente, no escritório, passa para o método chamado de cap-up. Então, esse método ele é uma análise que divide a estaca em elementos massa-mola, ele divide o solo em elementos massa-mola-amortecedor, e daí a gente vai gerando análises, simulações que buscam uma melhor correlação entre o que a gente conseguiu no campo e o que está sendo simulado. Tá? E a comparação entre o campo e a simulação, o software chama aqui de MQ, Match Quality, e quanto menor esse MQ, significa que a gente está com um resultado mais confiável, tá? Sendo que a PDI, né, o fabricante, considera que um MQ abaixo de 5 já é bem aceitável, tá? Aqui um exemplo de como os resultados são apresentados. Então a gente tem
a distribuição do atrito lateral em função da profundidade, né? Para cada metro aqui, como que se comporta esse atrito lateral. Nesse caso a gente tem uma camada de solo mole entre 6 e 16 metros, mais ou menos, tá? Com resistência lateral praticamente nula. E a gente tem diversas outras informações, como qual foi a nega obtida em cada golpe, a resistência mobilizada para cada um desses golpes, o deslocamento máximo, a energia. Então aqui a gente tem a eficiência do martelo, calculada em cada golpe, e quais as tensões de compressão e de tração medidas em cada um dos golpes que foram aplicados na estaca. E, além disso, então a gente consegue dividir a resistência total entre lateral e ponta, tá? E obter o beta, que indica a integridade da estaca. Então, de uma forma bem simples, acho que é isso que eu tinha para falar para vocês sobre PDA. Qualquer dúvida, estou à disposição.